Amados amigos, boa noite a todos e que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de amor e de luz. Sim, realmente eu sinto-me um filho desta casa. Sinto-me sem qualquer tipo de arrogância ou de vaidade, mas sim graças ao Zé António, ao Sr. Faria, que sempre me acolheram e sempre me deram todo o apoio, e então, estando eu a representar uma outra casa, a Escola de Beneficência e Caridade Espírita, esta é a minha segunda casa, definitivamente. E é para mim uma honra o ter a possibilidade, o Zé António, quando eu falo ao Zé António, a direção do NERB, me proporcionar este convite de vir aqui poder trazer para vocês uma reflexão, neste caso sobre o Evangelho. E então o tema que eu trago para esta noite é vencer o mundo ou vencer no mundo. E porquê é que eu trago isto? Há uns meses atrás eu estava, como quase todos nós, nas redes sociais, a passar o dedo, e apareceu-me um vídeo curto de um jovem brasileiro com uma deficiência motora grave. Ele, para se locomover, ele arrastava-se na rua e andava a recolher cartão para tentar sobreviver. Mas ele irradiava uma alegria, uma boa disposição, que era qualquer coisa de absurdo, no bom sentido. E então perguntaram como é que ele conseguia ser feliz naquela condição. E ele diz: oh meu amigo, o Cristo que foi o Cristo, foi o ser mais perfeito que apareceu à Terra. Teve tantas aflições quando aqui andou, quanto mais eu, que sou um homem falho, que devo tanto à lei. Mas também Jesus disse uma coisa muito interessante: tende bom ânimo, vós no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E isto deixou-me assim, de certa forma, curioso, e eu procurei buscar precisamente este trecho do Evangelho que está em João, no capítulo 16, e os versos 32 a 33, e fui pesquisar isso. Então eu vou ler na íntegra o que é que diz esses dois versos. E diz assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. Esta passagem é nas vésperas de Jesus ser crucificado, ou seja, foi naquela noite em que Jesus tomou a última ceia com os apóstolos. E então Jesus estava a falar para os apóstolos, e diz: cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito, e aqui é que vem a parte interessante, para que em mim vós tenhais paz. No mundo vós tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esta parte, quando Jesus diz eu venci o mundo, eu lembrei-me sempre quando a gente costuma dizer assim: se queres vencer no mundo, se queres vencer na vida, tens de fazer isto e isto. E Jesus não disse eu venci no mundo, disse eu venci o mundo. E então foi a partir daqui que eu procurei construir a minha reflexão. E então eu dividi este verso 33, principalmente, essencialmente o verso 33, dividi-o em duas partes e tentei construir, de certa forma, uma reflexão sobre isso. E então Jesus diz-nos: no mundo tereis aflições. E a questão que se coloca é esta aqui, assim: o que são aflições? É uma pergunta que que devemos todos colocar. O que serão aflições? Ou melhor, que aflições são essas de que Jesus se referia? E se nós formos ao dicionário, significado de aflições, e o que é que lá diz? Diz que as aflições é um estado de tristeza, é um estado de mágoa, é um estado de grande desgosto, de ansiedade ou de angústia. Isto é a definição de aflição segundo o dicionário.
Mas nós estamos numa casa espírita. E então nós temos que procurar perceber o que será. Isto está correto, logicamente. Mas para nós espíritos, o que querá dizer a aflição? E segundo o nosso conceito, a aflição o que é? É um conjunto é uma oportunidade, ou um conjunto de oportunidades que nós temos para nos poder ajustar perante a lei divina. Mas para que esta aflição possa surtir o seu efeito, nós temos necessariamente de compreender para que é que a aflição vem ter connosco. E não é porque é que ela vem, é para que ela vem ter connosco. E quando nós conseguirmos perceber, interiorizar, para que a aflição vem ter connosco, então sim, a aflição passa a ter, logicamente, manifesta um estado de angústia, de ansiedade, mas nós tendo associado a isso esta realidade, ela passa a ser uma lição valiosa para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Tendo esta noção, tendo esta consciência de para que ela chega para nós, ela funciona como um alerta que deve ser entendida como um estímulo a cada um de nós, que nos chama à ação, a nós agirmos e não reagirmos. Ou seja, a dor deve ter esta função de fazer com que nós passemos a agir. E ela vai funcionar como um mecanismo de defesa. Contra quê? Contra os nossos desvarios comportamentais, que criam, muitas das vezes, obstáculos ao nosso aprimoramento espiritual. Pegando a definição de aflição, segundo o conceito do dicionário, juntando esta nossa definição espírita, nós temos aqui uma razão para a qual Jesus diz assim: tendo bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Mas é importante nós percebermos também algo que é real. É que normalmente quando nós falamos desta forma, tem bem por inerência esta questão. Mais um, parece que gosta de sofrer. Não tem nada a ver. Ninguém gosta de sofrer. Mas a dor e a aflição é uma inevitabilidade na vida de todos nós. Não há ninguém à face da terra que não passe por uma aflição, que não passe por uma dor. Então a dor ou a aflição não é de forma alguma o objetivo da vida. De forma alguma. Qual é o objetivo da vida? É o amor. É o servir o próximo. Este é que é o objetivo da vida. Mas para que nós possamos concretizar estes objetivos, a dor está no meio do processo. E como a dor está no meio do processo, nós temos que aprender a saber lidar com ela. Porque quando nós não sabemos lidar com a dor, ela passa a sofrimento. E nós já vamos falar o que é isso. Mas dor e sofrimento não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, não. Mas nós já lá chegaremos. Então o objetivo da vida é exatamente amar o próximo. E no livro da Codificação Espírita, o livro do Céu e Inferno, no capítulo 7º, há lá um item que diz assim: Código Penal da Vida Futura. Kardec já teve esta consciência de trazer para nós um código penal da vida futura. E diz lá assim: o bem e o mal são voluntários e facultativos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer um de nós é perfeitamente livre de escolher o bem ou o mal, ou escolher os dois. Porquê? Porque ele é voluntário e ele é facultativo. Então, sendo o homem livre de escolher um ou outro, ele nunca está fatalmente impelido para um ou para o outro. Nós temos este caminho, nós temos esta possibilidade de escolha. E reparemos o que nos diz São Paulo numa carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 7, versículos
21 a 22, 21 a 29. Para que é que eu vou trazer esta questão? Para nós vermos como até São Paulo, entre o bem e o mal, ele fez as suas escolhas. E então ele diz assim, porque não faço o bem que quero, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Estão a perceber a analogia? Ou seja, o Paulo não consegue fazer o bem que queria fazer, mas faz o mal que não queria fazer. Que é o que acontece com todos nós. Meu Deus, porquê é que eu caio sempre na mesma asneirada? Eu sei que é um erro, mas porquê é que eu caio nele? Mas depois diz-nos assim a seguir, ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E depois termina dizendo assim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O que é que isto quer dizer? Que tudo isto são fruto das nossas escolhas. Muitas das vezes nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos, porque o mal está connosco. O mal que nós escolhemos de umas existências do passado. Quem foi Paulo antes de ser Paulo? Foi Saulo. Então ele próprio diz-nos isso. Muitas das vezes ele quer fazer o bem e não conseguia fazer. Porquê? Porque o mal estava com ele. Porquê? Porque o bem e o mal são voluntários e são facultativos. E nós temos que ir resgatando, através do bem, o mal que nós fizemos. Paulatinamente. Precisamente por isso é que Deus nunca interfere nas nossas escolhas. Nunca. Mas interfere nas consequências das nossas escolhas, através das suas leis. Esta é que é a grande questão e a grande generosidade de Deus. Nunca interfere naquilo que nós escolhemos, entre o bem e o mal. As consequências, Ele interfere, através das suas leis. Então as aflições são, portanto, o quê? O fruto das imperfeições humanas. Consequência de quê? Das nossas escolhas equivocadas. Escolhas que nós fizemos em qualquer época da nossa trajetória espiritual, como seres imortais que somos, e que leva essa trajetória para a nossa evolução espiritual. Mas nós, nas escolhas que vamos fazendo ao longo das eras, ao longo das épocas, ela depois vai se refletir, exteriorizar naquilo que são as nossas escolhas, para o bem ou para o mal. E por força dessas escolhas que nós fazemos muitas das vezes equivocadas, chega-nos a dor. E ela aí está. E quando a dor nos chega, se nós não a compreendemos, ela degenera em sofrimento. E como eu repetindo aquilo que eu disse, dor e sofrimento não é a mesma coisa. O sofrimento é o padecimento da dor, seja ela física, seja ela moral, seja ela emocional ou psicológica. O sofrimento é o padecimento dessa mesma dor, que está intrinsecamente relacionado ao nosso processo de evolução espiritual. Enquanto a natureza animal predomina sobre a natureza espiritual que reside em nós. Nós ainda precisamos de nos espiritualizar muito mais para que possamos lidar muito melhor com a dor. Então a dor é um alerta para nós agirmos. Mas se é sofrimento aquilo que nós estamos a sentir, temos que ter muito cuidado. Porquê? Porque nós estamos a lutar contra a dor. Nós não estamos a agir, nós estamos a reagir. E então isso degenera em sofrimento. O que quer dizer? Que a dor é muito mais doída. Porque nós não conseguimos compreender o que nos está a acontecer. E então, aquela célebre frase de Jesus, vigiai e orai, para que nada de pior nos aconteça. Então, queridos irmãos, este é o nosso objetivo. É aqui a razão. Quando nós falamos muitas das vezes abençoada dor, não é de forma alguma porque a gente queira sofrer. É porque nós começamos a perceber que a dor tem um objetivo, tem uma finalidade inerente
à nossa condição espiritual inferior que ainda somos. E essa dor é a forma que nós temos de nos redimirmos perante os desequilíbrios que nós provocamos na lei. É o tal alerta para que nós paremos contra os nossos desvarios comportamentais. E nós tenhamos que realmente pensar e refletir sobre isso. No entanto, dor é dor. Dói. Dói de que maneira? Então, o que é que nós temos que fazer para amenizar a dor? O que é que nós temos que fazer? Para podermos aplacar esta dor, nós temos um valor valiosíssimo, divino, que está em todos nós. Só é preciso que nós o saibamos desenvolver. E esse valor chama-se resignação. Resignação. Mas não confundir resignar com desistir. Resignar significa não segurar a causa da dor, que é o que nós fazemos normalmente. Nós queremos segurar a causa da dor. E nós não podemos fazer isso. Seja da dor, seja da angústia. Significa não dar aso ou não dar abrigo à frustração ou à revolta. Podemos fazer aqui dois exemplos. Eu e o Zé António somos muito amigos. Vamos imaginar aqui um cenário em que a nossa amizade, nós temos uma confiança mútua entre os dois. Entretanto, eu traio a confiança do Zé António. Eu viro-me para o Zé António, que é aquele com quem estou mais à vontade. Eu traio a confiança do Zé António, onde o deixo numa situação difícil, para tentar eu safar. O Zé António tem duas possibilidades, duas alternativas. Ou ele gera nele um sentimento de revolta, de ódio contra mim, e tentar vingar-me pelo mal que eu lhe produzi, e então começa a entrar em sofrimento, deixa de ser dor para passar a ser sofrimento, porque ele deixou de ter paz no seu coração, para quê? Passa a viver em função daquilo que eu lhe fiz, e ele não tem mais sossego. Ou então ele pode dizer assim, deixou-me mal, mas ele é que é o doente. E então ele passou por aquela traição, e entendamos isto, o facto de ele passar por essa traição e relevar, não quer dizer que ele que vá deixar as coisas ficar assim. Deve recorrer aos tribunais, deve recorrer a tudo aquilo que lhe for lícito, para poder reaver aquilo que eu prejudiquei. Não confundamos as coisas. Mas a questão que se coloca aqui é ele não alimentar ódio, revolta, uma animosidade contra mim, porque eu que fui o causador dessa traição, e vai-lhe tirar a paz. A diferença está aqui. Dor, claro, o impacto da traição. Sofreu a dor. Mas agora a escolha é dele, se quer que aquela dor se transforme em sofrimento ou não. Outro exemplo. Isto é uma inevitabilidade de todos nós. Mais dia, menos dia, nós vamos perder um ente querido se nós não formos à frente. Mais dia, menos dia. Nós temos duas alternativas. Ou nós aceitamos a realidade da vida como um facto que a morte está presente em qualquer um de nós, e então aceitamos a partida desse nosso ente querido, fazendo o luto, chorando com toda a naturalidade. Ou então nós entramos em frustração, entramos em negação connosco mesmo, entramos em negação com a vida e com tudo aquilo que nos rodeia. Deixa de ser uma dor para passar a ser um sofrimento. Depende de cada um de nós, conforme nós vamos reagir às circunstâncias. A dor é uma coisa, o sofrimento somos nós que o geramos. Porque a dor vem até nós muitas das vezes sem nós termos condições de controlar isso. Nós não temos condições de poder modificar isso. Precisamente por isso é que um espírito amigo no Evangelho diz assim: a resignação é o consentimento do coração. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma pessoa resignada aceita de coração tudo aquilo que ela não consegue mudar. Tudo aquilo de que ela não tem controle. Não depende dela. E aceita. Esse é o facto. Doeu.
Mas não estava no domínio da própria pessoa poder controlar a situação. Não estava no domínio de Zé António controlar o meu comportamento contra a traição ou não. Não está no domínio de nenhum de nós controlar a vida ou a morte, seja de quem for. Então o que é que nós temos que fazer? Aceitar. Porque o facto é um facto. E nós isso não podemos mudar. Só podemos ter duas alternativas, como eu disse, ou aceitar ou não aceitar. Então, meus amigos, ao longo da nossa existência, quantas circunstâncias não passam por nós, das quais nós não temos controle? Quantas? N delas, que não depende de nós. E então, sendo assim, nós temos que procurar realmente prepararmos cada um de nós, preparar os nossos corações e os nossos espíritos para sabermos controlar essa situação. Podermos receber e, de uma forma equilibrada, de darmos conta dessa mesma aflição, dessa mesma contrariada que nos chega. Por isso é que nós só temos dois caminhos. Dois caminhos, meus amigos. Ou entendemos, e isto é para os espíritas, ou nós entendemos porque é que vivemos neste mundo e porque é que este mundo tem estas características, ou então entramos em negação connosco mesmos, com a vida, e entramos em depressões, entramos em doenças de foro psiquiátrico, de foro psicológico, dos quais nós nunca mais nos conseguimos conter em nós mesmos. Logicamente que esta opção da negação connosco mesmo, com a vida, não é opção. É completamente descabida. Não faz sentido nenhum. Por algo que nós não temos controle, nós perdemos o nosso controle. O controle emocional, o controle espiritual. Então, esta a segunda opção não serve para nada e não nos leva a lado nenhum, a não ser a revolta e inconformismo. E nós precisamos de paz no coração. O que é que disse Jesus? Eu vos digo para que em mim vós tenhais paz. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. E para que em mim vós tenhais paz. Deixo-vos a minha paz. Não a paz do mundo, mas a minha paz eu vos la deixo. Qual será esta paz do Cristo? É esta capacidade de não perder o seu equilíbrio emocional perante as aflições. Esta aqui é a paz. E para isso nós precisamos ter bom ânimo. E como é que nós vamos buscar este bom ânimo? Compreendendo as causas para que é que as aflições chegam até nós. Compreendendo que nós estamos num mundo de provas e expiações. Provas e expiações que quer dizer nós estamos num presídio. Ou estamos, se quisermos, num hospital. Um hospital de doentes da alma que todos nós somos. Ou um presídio dos quais todos nós somos delinquentes à lei de Deus. Quem é que estará feliz num hospital doente? Quem é que estará feliz numa prisão condenado? O que é que nós estamos aqui neste planeta Terra a fazer? Estamos a pagar dívidas. Como qualquer presidiário, como qualquer doente, a tentar curar as nossas mazelas. Ora, se isto é um local, fazendo paralelismo, se é um local de recuperação de saúde ou de recuperação da delinquência, quem é que está à nossa volta? Doentes e delinquentes. Então a dor é uma inevitabilidade para cada um de nós. Ela faz parte, ela faz presença em todos nós. Ora, meus amigos, então, resignação. Nós temos a capacidade de nos resignarmos quando compreendermos. Eu já contei, não sei se contei aqui, eu quando era miudito, de 12 anos, eu fumava.
fumava às escondidas e estou com não tinha dinheiro para cigarros, o meu pai e a minha tia tinham um café e eu ia ao armazém do café e comprava lá os cigarros. Houve um dia que o meu pai descobriu. O meu pai descobriu e disse-me assim, eu cheguei e ele disse, meu Melo, sentas-te naquela cadeira e não olhas nem para o lado. E só quando eu mandar é que tu sais dali. E se tu olhas para o lado eu viro-te a cara ao contrário. E eu fiquei naquela assim, mas ele está-me a castigar porquê? Eu não conseguia perceber, não sabia que ele tinha descoberto a marofa. E eu estava revoltado com aquilo. Eu disse, eu estou aqui a ser castigado injustamente. A minha tia bem disse, sabes porque é que estás aí? Eu disse, não, eu não faço a mínima ideia. Tu não foste ali ao armazém roubar cigarros. Disse, pronto. Ou seja, o que é que acontece aqui? Acontece que eu disse, ainda bem que não levei umas lapadas, o estar de castigo assentado é uma bênção. Bastou eu só saber porque é que eu estava de castigo. É isto connosco, meus amigos. Nós temos a percepção que nós estamos a passar por uma dificuldade, por uma dor, por uma aflição, porque nós estamos a redimir perante a lei. Pela bondade de Deus que nos permite nós nos redimirmos pelos erros que nós cometemos. E então quando nós conseguimos aceitar os nossos erros, quando nós conseguimos assumir as nossas responsabilidades, nós deixamos de nos fazer de vítimas. Porque normalmente quando nos chega uma dor ou uma aflição, nunca é culpa nossa. É sempre de alguém, mas nós dificilmente assumimos os nossos erros. E quando nós não assumimos os nossos erros, torna a ficar a dor a passar a sofrimento. Ora, quando nós não queremos aceitar os nossos erros, nós não estamos a assumir as nossas responsabilidades. E quando nós não queremos assumir as nossas responsabilidades, nós não temos a capacidade de nos perdoar a nós mesmos. Porque nós queremos ser vítimas. Nós gostamos de nos pôr no papel de vítimas. E então nós não nos perdoamos a nós mesmos. E quando nós não conseguimos nos perdoar a nós mesmos, dificilmente nós conseguiremos perdoar alguém. Dificilmente nós teremos capacidade. Se a gente não consegue perdoar a nós mesmos, como é que vamos perdoar os outros? E porquê? Porque nós não estamos a compreender a razão da nossa estadia aqui neste planeta Terra. Nós não conseguimos compreender que este mundo é um mundo de provas e expiações. Utilizando um termo mais vulgar, é um vale de lágrimas. Ponto. Para qualquer um de nós. Então, só consegue perdoar os outros aquele que cultiva a paz, a paciência e a humildade. E para encontrar essa paz, essa paciência e a humildade, não precisa de andar à busca delas. Não, porque tudo isso está dentro de nós. Tudo isso reside em nós. Deus criou-nos simples e ignorantes, mas com todos estes valores cunhados em nossa alma. Todos estes valores. Compete a cada um de nós fazê-los desabrochar, fazê-los desenvolver. Então, nós temos dentro de nós a paz ou a intranquilidade. Nós temos dentro de nós o amor ou o ódio. Porquê? Porque o bem e o mal é uma escolha voluntária e facultativa. Está no Céu e Inferno, capítulo 7. Nós podemos ter dentro de nós a resignação ou a revolta, a paciência ou a irritabilidade, a saúde ou a doença, a riqueza ou a pobreza. Mas espera aí, a riqueza ou a pobreza está dentro de nós? Está. Porque há gente tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E há gente saudável, profundamente doente. Basta ter uma unha encravada que pensa que o mundo vai acabar. Queixa-se por tudo e por mais alguma coisa. E tudo isso são escolhas que cada um de nós pode fazer. E há gente profundamente doente que exala saúde.
profundamente doente, que transpira saúde. E isso é uma opção de escolha, é uma escolha de cada um de nós. É uma escolha de cada um de nós. Depende, meus irmãos e meus amigos, de como nós encaramos a vida, de como nós queremos encarar a vida. Se nós apenas virmos o lado positivo das pessoas, das coisas e dos factos ou das circunstâncias, nós conseguiremos viver em paz. Mas se pelo contrário, nós só virmos o lado negativo das pessoas, das coisas e das circunstâncias, nós estamos a construir em nós um silvado, um espinheiro em forma de vida. Sofrimento. Porquê? Porque nós não conseguimos tolerar, nós só vemos as coisas ruins. Há uma passagem do Cristo com os apóstolos, meus amigos, que não está nos Evangelhos, mas diz assim, está nos Evangelhos apócrifos, parece que é assim que se utiliza esse termo, em que Jesus vai com os apóstolos e por um caminho, por uma rua, e vê um cão morto já em estado de decomposição. Todos os apóstolos, ei mestre, que cheiro, vamos fugir daqui, está a apodrecer, está podre, sei o que mais. E Jesus disse assim, olhai para o marfim dos dentes. Até na putrefação Jesus conseguiria ver o belo. É uma escolha de cada um de nós. Quando nós conseguimos, meus irmãos, quando nós conseguimos conquistar uma confiança plena em Deus, quando nós conseguimos conquistar essa confiança plena em Deus, nós confiamos em nós mesmos. E então a paciência, a humildade, a resignação passam a ser o objetivo de nossos espíritos. Passa a ser o objetivo primordial. Na busca de quê? Da nossa consciência. Não esta consciência objetiva que todos nós nos lembramos desde os primeiros passos até aos dias de hoje. Não, não é esta consciência, mas aquela consciência que está depositada no nosso inconsciente. Essa consciência que nos vai fazer sentir a consciência de Deus dentro da nossa própria consciência. A consciência cósmica dentro da nossa própria consciência. Mas para isso, meus irmãos, para que nós possamos sentir esta consciência de Deus em nós, nós precisamos de confiar em Deus, através da nossa capacidade de resignar perante as circunstâncias, perante os factos, perante as dores ou as aflições. Depois Jesus disse aos apóstolos, tendo bom ânimo, que eu venci o mundo. O mundo. A que mundo é que Jesus estaria a referir? Que mundo é que Jesus venceu? Jesus venceu o mundo da corrupção. Jesus venceu o mundo do preconceito, da indiferença, do baixo caráter. Foi este o mundo que Jesus venceu. Ou seja, Jesus venceu todos aqueles que não guardavam vínculo nenhum com o Pai Celestial. Não guardavam qualquer ligação a Deus. Não tinham qualquer tipo de espiritualização ou espiritualidade. E então, o que é que isto quer dizer? Que na altura o mal era predominante sobre o bem. Na altura, deixem-me corrigir, envolvidos 2000 anos, o mal ainda predomina sobre o bem. Isto quer dizer que o comportamento humano, na sua maioria, vai ao encontro dos seus interesses mundanos. Vai ao encontro das atrações e das distrações que o mundo nos proporciona. E que atrações e distrações são essas? Poder, fortuna, prestígio e fama. E quando não se consegue estes 4 fatores, também se vai à conquista de quê? Dos gozos, das sensualidades,
dos prazeres que muitas das vezes degeneram em vícios. Vícios que se tornam difíceis depois de sair deles. São estas as atrações e as distrações que o mundo nos proporciona e que todos nós temos que procurar vencer. Todos nós. É esse mundo que Jesus venceu e é isso que Jesus nos está, precisamente, deu essa orientação aos apóstolos, mas que serve, 2000 anos depois, serve para cada um de nós. Porquê? Essa busca dessas atrações e dessas distrações do mundo contrariam de todo o nosso propósito da nossa estadia aqui na Terra. E por isso é que nós sofremos. Porque nós, à busca desse poder, fama, glória, sensualidade, prazeres mundanos, nós vamos contrariar tudo aquilo que devíamos vir cá fazer. Contrariar o propósito do espírito imortal, da criatura que mergulhou na carne, com um sentido único, espiritualizar-se. Nós todos estamos cá, meus irmãos, para nos espiritualizarmos e não para nos tornarmos mundanos. E aquilo que nós queremos mais é tornar-nos escravos do mundo, subservientes ao mundo, em vez de nos desapegarmos do mundo, estando no mundo. Nós devíamos ter esta consciência que nós somos espíritos imortais a viver uma experiência humana, e não o contrário. Somos espíritos imortais a fazer uma experiência. Porque a carne vai acabar por morrer, o corpo vai acabar por morrer, o que sobrevive é o espírito. Então nós temos que viver no mundo, não nos apegando ao mundo. Não nos apegando ao mundo, às coisas mundanas. Então esses homens mundanos que Jesus venceu, esses interesseiros do mundo, tentaram de toda a forma impedir que Jesus cumprisse a vontade de Deus. De toda a forma. Tentaram impedi-lo. Aquela vontade, a vontade de Deus que era que Jesus trouxesse ao mundo a sua filosofia de vida. Uma filosofia de amar o próximo, uma filosofia de amor, que é o objetivo da vida. Mas ao mesmo tempo ensinar ao povo, aos seus discípulos, ensinarem eles esta mesma filosofia da vida, mostrando um Deus todo amor, todo justiça, todo bondade. E não faltou quem tentasse impedir isso. Não só os homens do mundo, mas também os homens do mundo espiritual. Há uma passagem, eu penso que todos vocês conhecem, que está em Mateus no capítulo 16. Nas vésperas de Jesus descer a Jerusalém, Jesus pergunta assim aos apóstolos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E uns dizem: mestre, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és o Jeremias, outros dizem que és João Batista ou um dos outros profetas. E Jesus não negou isso. Não negou, disse, calou-se, pura e simplesmente. E depois vira-se para Pedro e disse: e tu, Pedro, quem dizes que eu sou? E o Pedro, apanhado de surpresa, diz: mestre, eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Cristo diz assim: abençoado sejas, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi nem o sangue nem a carne que te revelou, mas foi o Pai do céu que te revelou. E depois Jesus diz o seguinte: agora é preciso que eu deixe em Jerusalém para me apresentar aos sacerdotes e aos anciãos, onde eu irei ser preso, martirizado e morto. E o Pedro coloca a mão no ombro de Jesus e diz assim: mestre, eu não permitirei. E Jesus tira-lhe a mão do ombro e diz assim: afasta-te de mim, Satanás, não tentes o teu Senhor. Satanás, quem Satanás? O Pedro? Não. Era um espírito imundo que através de Pedro estava a tentar demover que Jesus cumprisse a sua missão. Mas Jesus, que sabia, disse: afasta-te de mim, Satanás, não tentes o teu Senhor. Ou seja, não és tu que me vais impedir de eu cumprir a minha missão, de eu cumprir a vontade de Deus, do Pai.
Então não foram só os mundanos da terra, mas até os próprios do mundo espiritual tentaram impedir que Jesus fracassasse na sua missão. Por isso é que Jesus diz, tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus foi sempre fiel a Deus, até à sua morte, e por isso é que ele pagou muito caro essa vontade de cumprir a vontade de Deus. Pagou com a morte. Porquê? Porque trouxe a boa nova. A boa nova, a boa notícia. A notícia do amor, da prosperidade espiritual. E isso não interessava aos interesseiros desse mundo, aos mundanos. E então por isso é que Jesus diz assim, Jesus sabia muito bem o que eram as aflições, o quanto ele passou, e também sabia o quanto os apóstolos iriam passar depois que eles ascendessem aos céus. E diz Jesus, nas vésperas de ser crucificado, ensinou muito aos apóstolos. Ensinou, deu-lhes imensos conselhos, e um deles foi precisamente este. O Mestre nunca permitiu que o mundo da corrupção, o mundo do interesseirismo, o mundo da indiferença, o mundo do preconceito, nunca permitiu que esse mundo influenciasse a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, de lidar com o seu povo, com os seus amigos. Jesus nunca permitiu que o mundo tentasse afastá-lo de Deus. Ora, meus irmãos, e nós? O que é que nós estamos a fazer para nos aproximar de Deus, ou estamos-nos a afastar de Deus pela influência do mundo? O que é que nós estamos a fazer da nossa existência? Como é que nós estamos a gerir esta mesma existência de cada um de nós, independentemente das circunstâncias que a vida nos traga a cada um de nós, independentemente da dor, da aflição que cada um de nós possa estar a passar? Qual é o sentido terapêutico desta dor? Tem sido de nos aproximar de Deus ou de nos afastar dele? Porque Jesus não se demoveu um só milímetro daquilo que era a sua trajetória. E a sua experiência disse, tendo cuidado, tendo bom ânimo, porque não vai ser fácil. Mas eu venci. Vocês também conseguem vencer. Por isso é que vencer o mundo é muito, muito diferente de vencer no mundo. É muito diferente. Quando Jesus afirmou que venceu o mundo, o que é que ele estava a dizer a nós, a todos nós, aos apóstolos, mas que se repercute em nós mesmos agora, 2000 anos depois? Estava a dizer que a verdadeira batalha de cada um de nós, ao longo da nossa existência, a verdadeira batalha é aquela que tem que ser ganha ao travarmos as lutas contra as tentações do mundo, contra os baixos sentimentos que nos procuram sempre provocar infelicidade. Através de quê? Das sensações, dos prazeres rápidos, daquelas coisas que nos satisfaz o corpo, mas depois que nos traz desprazer à alma. Este é que é o propósito de cada um de nós. Tentarmos seguir em frente para não nos deixarmos cair nessas mesmas tentações, nas atrações que o mundo nos proporciona a cada um de nós. Se queremos vencer o mundo, se nós queremos vencer o mundo, nós não podemos negligenciar de forma alguma as prioridades que cada um de nós estabeleceu como espíritos imortais antes de reencarnar. Qual foi o nosso propósito ao reencarnar na Terra? Qual foi? Alcançar felicidade e perfeição. Mas espera aí, Jesus Augusto, a felicidade não é deste mundo. O próprio cardeal Morlot, no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, no capítulo 5, diz assim, a felicidade não é deste mundo. É verdade, mas a felicidade passa por este mundo.
A felicidade passa por aqui. Ora, nós só conseguiremos alcançar a felicidade plena começando a conquistar a felicidade relativa. Então é esta felicidade que nós temos que ir alcançando, a felicidade do espírito, à medida das nossas capacidades, à medida da nossa natureza evolutiva. Mas ir conquistando isso, procurando nos espiritualizar. Então todo o roteiro da nossa existência, tem de estar concentrado neste objetivo. Perfeição e felicidade. Até porque o Cristo disse-nos em Mateus, no capítulo 5, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. A perfeição também não é deste mundo. Mas o Cristo disse isso. Sede perfeitos. Ou melhor, ide trabalhando a vossa perfeição. Ide trabalhando a perfeição. Ide trabalhando a vossa felicidade. Mas essa felicidade não se conquista nas atrações do mundo. O que é que Jesus disse ao fazendeiro? Mestre, que preciso eu de fazer para alcançar o reino dos céus? Ele diz, perdoa, honra o teu pai e tua mãe, um conjunto de circunstâncias. Ele diz, mas eu isso já faço. Então dá tudo o que tens e segue-me. E ele meteu a robinha entre as pernas e foi, porque ele não queria dar nada disso. E aqui entenda-se, que está muito bem explicado, não vale a pena, porque está muito bem explicado no Evangelho, porque é que quer dizer isso, dá tudo o que tens. Porque não é, isso não podemos ler isso de uma forma pela rama. Há um sentido profundo sobre isso, mas senão alongava muito. Então o que importa aqui é nós percebermos que a perfeição e a felicidade não é deste mundo, mas passa por aqui. E nós só conseguiremos alcançar essa felicidade plena alcançando a felicidade relativa. Espiritualizando-nos. Dando mais valor ao espírito do que ao corpo. Dando mais valor ao espírito do que ao homem. Mesmo estando no mundo. Muitos vencem no mundo, é verdade. Muitos vencem no mundo, conseguindo o poder, a glória, a fama, a riqueza. No entanto, perdem o mundo moralmente. Porque muitas das vezes, tudo isso que eles conquistam, eles não olham a meios para atingir o fim. E então eles mostram a sua fama, a sua beleza, tudo aquilo que eles conquistaram no mundo, mas depois, nas esferas espirituais, gemem aflitivamente no mundo dos espíritos. Porquê? Porque conquistaram no mundo, esquecendo-se de conquistar o mundo. Meus irmãos, nós não tínhamos dúvidas nenhumas, de que para podermos vencer o mundo, nós temos que conquistar a nossa verdadeira felicidade. E nós só conquistamos a nossa verdadeira felicidade plantando a felicidade no coração do outro. É assim que nós conseguiremos ser felizes. Nós só conseguiremos ser felizes quando conseguimos ver o outro feliz por nossa causa. E precisamente por isso é que o Papa Francisco tem este célebre pensamento. Os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem os seus próprios frutos. As flores não exalam o seu perfume para si mesmas. O sol não brilha para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa, a vida é bela quando nós estamos felizes. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Papa Francisco não é espírita. É um homem que está no mundo, mas não se escravizou ao mundo. É um homem espiritualizado. E que todos nós devemos pensar muito. Ele tem reflexões belíssimas, este homem. E que nós temos que realmente refletir. Eis aqui, meus irmãos e amigos, para encerrarmos a nossa reflexão, o grande papel do Espiritismo. O verdadeiro papel do Espiritismo. Trazer ao homem, a cada um de nós, o conhecimento de nós mesmos.
Trazer para nós este conhecimento de uma maneira clara, inequívoca e objetiva. E isso, conhecendo-nos a nós mesmos, permite-nos nós fazermos algo extraordinário, que é nós desligarmos-nos da finalidade terrena para nos ligarmos à finalidade espiritual estando na Terra. Este é o verdadeiro objetivo do Espiritismo. É isto que o Espiritismo nos ensina. É isto que o Espiritismo, quando nós dizemos que o Espiritismo é a doutrina consoladora, ela consola-nos porque nos ajuda a compreender a razão porque nós estamos na Terra. E a sabermos que temos que saber lidar com a dor, com as aflições. Então, meus amigos, quando nós tivermos esta capacidade, esta grandeza de espírito, de conseguirmos ver com esta objetividade, os nossos problemas, eles serão vistos sob o ponto de vista espiritual e não sob o ponto de vista humano. E quando nós conseguimos ver sob o ponto de vista espiritual, os grandes problemas passam a ser pequenos atropelos na nossa vida. Porquê? Porque nós estamos a valorizar a vida espiritual. Saibamos vencer o mundo e nem tanto vencer no mundo. Muita paz para todos e obrigado pela vossa atenção. Eu estou que nem posso, mas aqui no calor. A luz ofuscou, foi? Foi ofuscou, a luz ofuscou. Vamos então. Então, meus amigos, o António pediu para fazer a prece de encerramento. Então, na medida que nos for possível, dentro deste ambiente quentinho, vamos procurar... Fazemos um passo coletivo, uma vez que não temos luz. Aí é o passo coletivo? Não temos luz. Ok. Pronto, então vai funcionar também como um passo espiritual, uma vez que o passo individual vai ficar suprimido, não é isso, António? Ok. Então vamos relaxar os nossos corações, apaziguar as nossas mentes, procurar elevar os nossos pensamentos até ao plano espiritual, evocando até nós os espíritos amigos da luz, os nossos anjos da guarda, os espíritos familiares, protetores, que se preocupam e interessam por cada um de nós. E numa colaboração mútua com os benfeitores desta casa, vamos assim elevar o nosso pensamento agora a Deus, agradecendo por esta oportunidade. Muito obrigado, Pai do Céu, por permitires que nos pudéssemos reunir aqui, neste local, para podermos assim, numa sintonia de pensamentos e de vontades, aprendermos, sermos envolvidos por estas vibrações harmoniosas, vibrantes, que tocam os nossos corações, derramadas pelos benfeitores espirituais, mensageiros de Jesus, que trabalham sobre cada um de nós, derramando os seus fluidos magnéticos, para que eles possam ir ao encontro das nossas carências, das nossas necessidades, fortalecendo-nos assim, física e espiritualmente, dando-nos bom ânimo, força interior, para podermos superar as nossas adversidades, as nossas lutas, com fé, com coragem, com determinação. E se as nossas adversidades, as nossas aflições, forem daquelas que não podemos mudar, que não podemos controlar, que saibamos estar resignados e que dizemos: seja feita a tua vontade, ó Pai, e não a minha. Mas dá-me forças, Senhor, para que eu saiba aceitar a tua vontade,
sem me revoltar, sem me perturbar, louvando-te hoje, agora e sempre. Bom Jesus, amado Mestre, muito obrigado, Senhor, por te fazeres representar através dos bons espíritos. Obrigado, Jesus, pelas tuas bênçãos de amor, de luz e de paz, que derramas sobre toda a humanidade terrena, em particular, Senhor, naqueles nossos irmãos que passam por provas duríssimas, difíceis, que se encontram sob o jugo da fome, da guerra, da violência, da tirania dos seus governantes, das doenças dolorosas, incapacitantes e degeneradoras. A todos, cobre-os com o teu manto de amor, para que eles possam assim, também eles, saber aceitar intimamente as suas provas, as suas dores, e que possam assim lutar na medida do possível para minimizar essas dores, mas que em momento algum se possa fazer sentir em seus corações a revolta, a angústia. Bons espíritos, amados irmãos, aos mentores desta casa, muito obrigado, irmãos, por nos receberes. Muito obrigado, amigos, e em meu nome particular, por uma vez mais me acarinhares e dares a oportunidade deste momento. Mas muito obrigado, irmãos, por abençoares todos estes nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que todos nós possamos assim retornar aos nossos lares, em clima de paz, de harmonia e de fraternidade. E assim, imbuídos neste sentimento de alegria, neste sentimento de paz, nós pedimos a permissão para encerrar os trabalhos desta noite. Graças a Deus.